Outro destaque agora, o Centrão quer aumentar o valor do fundo eleitoral para as eleições municipais de 2024. Parlamentares alegam que os recursos devem ser maiores porque o número de candidatos e de vagas também terá um aumento no próximo pleito. Na campanha de 2022 foram usados quase 5 bilhões de reais para financiar as despesas dos candidatos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs uma trava para que o valor não seja maior do que o das últimas eleições. Essa orientação foi inserida no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano. O relator da proposta, o deputado Danilo Forte, tem afirmado que existe uma pressão para que a trava colocada por Haddad seja flexibilizada. Até mesmo os partidos com as maiores bancadas do Congresso pedem para que o orçamento de 2024 reserve mais recursos para a campanha eleitoral ou que, pelo menos, o valor seja reajustado pela inflação. Nesse caso, o fundo eleitoral seria de 5,5 bilhões de reais. Nas eleições de 2022, os partidos que mais receberam recursos foram o União Brasil, com 782 milhões de reais, o PT, com 503 milhões de reais, o MDB, com 363 milhões de reais, o PSD, com 349 milhões de reais, o PP, com 344 milhões de reais, o PSDB, com 320 milhões de reais, e o PL, que hoje tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, recebeu 288 milhões de reais. E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a proposta orçamentária para a Justiça Eleitoral em 2024. O valor aprovado foi de 11 bilhões e 800 milhões de reais. Esse total inclui o fundo partidário. E aí, Dora Kramer, o que acha dessa movimentação? Será que os partidos brasileiros precisam de mais dinheiro para as eleições do ano que vem, Dora? Vitor Brown, o que você acha que eu acho, hein? Eu acho que não. E você, Dora? Olha só, é uma coisa maluca, né? Porque esses 5 bi do fundo eleitoral, se você acrescentar quase 900 milhões, 1 bi, do fundo partidário, são 6. Se a gente somar a renúncia fiscal que é em decorrência, que é dada aos partidos em decorrência do dito horário gratuito, né? Nas emissoras, isso vai a uns 7 bi. E aí, suas excelências estão dizendo agora que é insuficiente, não é 5,5 bi, não. Estão querendo 5,7 bi só do fundo eleitoral, exatamente. Dizendo que como a eleição é municipal, é insuficiente, pois no ano passado a alegação era que, como a eleição era nacional, aí precisava daqueles tais 5 bi que foram aprovados. Isso é um verdadeiro escândalo. Há uma proposta até do Ministério da Fazenda de colocar nesse jogo o dinheiro das emendas. Suas excelências querem? Não, claro que não. Tem que ser limpinho. E olha, essa culpa também, essa conta não pode ser paga pelo Centrão sozinho, tá? Porque igualzinho a anistia dos partidos, as multas com a Justiça Eleitoral, o apoio é de A a Z. Talvez haja alguma exceção, me desculpe logo por antecipação, porque no caso da anistia, o Novo e o PSOL são contra. Aqui, nesse caso do fundo eleitoral, eu não sei. Mas é um escândalo. E olha, gente, vai dar escândalo, vai dar reclamação, mas eu acho que no fim vai passar. E no momento, né, Vilela, em que vários analistas falam que as campanhas ficaram mais baratas, né, à medida que a gente teve a digitalização da sociedade como um todo, né, e isso também acabou sendo levado para a política, né, as campanhas hoje são muito mais baratas do que antigamente, quando se havia uma necessidade de distribuição física do material, de que os candidatos percorressem grandes distâncias para chegar ao eleitorado. Para o ano que vem a gente já está falando de eleições municipais, ou seja, o eleitorado está restrito a uma única cidade e num momento de digitalização. Não vai na contramão disso essa proposta, Vilela? Exatamente, vai na contramão disso, mas essa proposta já é pensando também nas eleições gerais de depois de 2 anos, de 2026, porque se o valor agora for muito baixo, eles não conseguem aumentar, que é a eleição que interessa deputados e senadores, né? Agora, um ponto, Brown, que eu vejo que é fundamental se voltar a discutir é o fim desse financiamento público, o fim do fundão.
houve uma grave restrição, uma grande restrição ao financiamento privado, especialmente o financiamento empresarial, quando, na verdade, no meu entendimento, deveria haver uma limitação desse financiamento, uma restrição maior e uma fiscalização maior. Agora, você botou toda a conta no colo do poder público e aí nós temos esse gasto bilionário que a Dora mencionou, que deveria estar sendo utilizado em outras atividades e não na atividade eleitoral.